Você chega em casa depois de um dia normal, estica a mão para a maçaneta da porta e descobre que sua própria esposa trancou você do lado de fora do seu próprio apartamento. Não por causa de alguma emergência, não por questões de segurança, mas porque ela está tendo o que chama de uma conversa importante no telefone, e aparentemente a minha presença seria distração demais. Foi exatamente isso que aconteceu comigo na última quinta-feira à noite. E foi o momento em que eu percebi que meu casamento tinha ultrapassado um limite que eu nunca imaginei possível. Eu fiquei ali no corredor do nosso prédio em São Paulo, chave na mão, completamente inútil. A porta estava trancada por dentro com aquela correntinha, e eu podia ouvir a voz dela através da porta, falando em tons baixos e secretos. Quando eu bati, ela teve a ousadia de me dizer pela porta para esperar do lado de fora porque precisava de privacidade. Privacidade no nosso lar compartilhado, do próprio marido. Agora, eu não sou o tipo de homem que faz escândalo ou perde a cabeça fácil, mas ali no corredor, eu senti algo mudar. Não exatamente raiva, mas uma percepção fria de que esse nível de desrespeito tinha se tornado aceitável no meu próprio casamento. Como a gente chega nisso? Quando eu me tornei alguém que pode ser dispensado e trancado do lado de fora como um visitante indesejado? Foi quando ela apareceu. Minha vizinha do apartamento em frente. Eu já tinha visto ela por aí várias vezes. Sempre simpática, sempre arrumada. Ela estava voltando do que parecia uma sessão de academia. Aquelas roupas de ginástica justas mostrando curvas difíceis de ignorar. Ela me notou ali com as chaves, parecendo um idiota do lado de fora da minha própria porta. Trancado do lado de fora, ela perguntou com um sorriso cúmplice que sugeria que tinha ouvido a conversa abafada acontecendo atrás da minha porta. Algo assim, eu respondi, tentando manter a voz neutra. Mas tinha algo nos olhos dela, uma faísca de travessura misturada com preocupação genuína. Sabe, ela disse, diminuindo o passo em direção à porta dela. Se você precisar de um lugar para esperar enquanto ela termina essa ligação importante, minha porta está sempre aberta. O jeito que ela enfatizou ligação importante deixou claro que ela entendia exatamente o quão ridícula era a situação. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou com um sorriso brincalhão. Eu estava justamente para fazer um café. Café de verdade, não daqueles instantâneos. Ela parou na porta dela, chave na mão, e olhou para trás para mim. A oferta está de pé se você cansar de ficar no corredor como um entregador. Do lado de dentro do meu apartamento, eu ainda podia ouvir a voz da minha esposa, agora um pouco mais animada, completamente alheia ao fato de que eu estava preso do lado de fora. A conversa já durava pelo menos 15 minutos e não mostrava sinais de acabar. Que tipo de ligação exige trancar o marido do lado de fora da própria casa? Minha vizinha desapareceu no apartamento dela, mas deixou a porta entreaberta. Eu podia sentir o aroma de um café bom de verdade saindo de lá, e percebi que não conseguia lembrar da última vez que minha esposa tinha feito café para mim ou, francamente, feito qualquer coisa que parecesse acolhedora ou atenciosa. Eu bati na minha porta de novo, dessa vez com mais autoridade. Isso tá ficando ridículo, eu gritei, abre a porta. Só mais 5 minutos, veio a resposta irritada dela. Isso é importante. 5 minutos a mais. Como se eu fosse algum tipo de incômodo na minha própria vida. Eu olhei para a porta entreaberta da vizinha, depois para minha própria porta fechada. O contraste não passou despercebido. Uma porta trancada firme, me deixando do lado de fora. A outra aberta, me convidando para entrar. Foi quando eu ouvi a voz da vizinha. Suave, mas claro o suficiente para eu ouvir. O café tá pronto quando você quiser. E honestamente, qualquer homem que é trancado do lado de fora da própria casa merece um tratamento melhor que isso. A voz da minha esposa de repente ficou mais alta atrás da porta. Como se ela sentisse que algo estava mudando no corredor, mas era tarde demais. A semente estava plantada. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu me senti como se alguém realmente valorizasse a minha presença em vez de tratá-la como uma obrigação.
Eu percebi que isso não era só sobre ser trancado do lado de fora. Era sobre respeito, sobre limites, e sobre uma mulher que aparentemente tinha esquecido que casamento é para ser uma parceria, não uma ditadura. Minha vizinha do outro lado do corredor tinha acabado de me lembrar o que era consideração, e o contraste era impressionante. A questão era, quanto tempo eu ia ficar nesse corredor, esperando permissão para entrar na minha própria casa? 23 minutos. Foi quanto tempo eu fiquei ali no corredor antes de ouvir a correntinha finalmente deslizar para abrir. 23 minutos da minha vida desperdiçados, parado do lado de fora da minha própria casa como um mendigo. Quando a porta abriu, minha esposa apareceu com aquela expressão casual que as pessoas usam quando não fizeram nada de errado. Desculpa por isso, ela disse, sem soar arrependida nem um pouco. A ligação demorou mais do que eu esperava. Sem explicação, sem pedido de desculpas de verdade, só um dar de ombros indiferente enquanto ela voltava para a cozinha, esperando que eu seguisse como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo tinha mudado fundamentalmente, e eu não ia fingir que não. Quem era tão importante que você teve que me trancar do lado de fora da minha própria casa? Eu perguntei, colocando as chaves na bancada com força deliberada. Ela se virou e eu pude ver aquele lampejo de irritação no rosto dela. O mesmo olhar que ela me dava sempre que eu ousava questionar as decisões ou prioridades dela. Era particular, ela disse como se isso explicasse tudo. Algumas conversas exigem privacidade, sabe? Eu não posso ter você andando por aí fazendo barulho, interrompendo meus pensamentos. Interrompendo seus pensamentos, eu repeti devagar. Na minha própria casa, nossa casa, ela corrigiu com aquele tom que usava quando queria soar razoável enquanto era completamente irracional. E sim, às vezes eu preciso de espaço para pensar, para ter conversas sem distrações. Eu achei que você entenderia isso. A audácia era de tirar o fôlego. Ela estava realmente tentando fazer isso soar lógico, como se trancar o marido do lado de fora fosse um comportamento normal de estabelecer limites. Deixa eu entender direito, eu disse, me encostando na bancada. Você acha aceitável me trancar do lado de fora sempre que decidir que precisa de espaço no nosso espaço compartilhado? Não seja dramático, ela respondeu, acenando a mão com desdém. Foi só por alguns minutos. 23 minutos, ela pausou, claramente não esperando que eu tivesse contado. Bem, essas coisas levam tempo. Conversas adultas não podem ser apressadas. Conversas adultas. Como se eu fosse uma criança que não pode ser confiável perto das ligações preciosas dela. Amigos, vou fazer uma pequena pausa na narrativa. Se gostam da história e querem mais episódios como este, apoiem o canal, curtam e inscrevam-se. Isso ajuda muito na divulgação. E escrevam nos comentários de onde estão a ouvir esta história, tenho muito interesse em saber a geografia do nosso público. Continuamos. Eu estava prestes a responder quando veio uma batida suave na nossa porta. Minha esposa e eu olhamos pro som. Pelo olho mágico, eu pude ver minha vizinha do outro lado do corredor segurando o que parecia um pratinho. Eu atendo, eu disse. Mas minha esposa já estava se movendo para a porta. Não, eu atendo, ela disse rápido, algo afiado na voz. Mas eu estava mais perto, e abri a porta primeiro. Minha vizinha estava ali com um sorriso caloroso, segurando um prato com o que pareciam biscoitos caseiros. Oi, ela disse, olhando direto para mim antes de dar uma olhada na minha esposa. Eu fiz biscoitos de chocolate demais e pensei em dividir. Pareceu que você podia precisar de algo doce depois da espera do lado de fora. O jeito que ela disse, com a quantidade certa de preocupação inocente misturada com um reconhecimento sutil do quão ridícula tinha sido a situação, foi perfeito. O rosto da minha esposa imediatamente se contraiu. Isso é muito atencioso, eu disse, aceitando o prato. Eles cheiram incrível. Eu uso manteiga de verdade, minha vizinha disse com um sorriso. Faz toda a diferença. Desculpa se estou interrompendo algo importante.
A palavra importante ficou no ar com ênfase suficiente para deixar claro que ela tinha ouvido tudo o que tinha acontecido no corredor mais cedo. Nenhuma interrupção, eu respondi. A gente estava justamente discutindo protocolos de comunicação da casa. Os olhos da vizinha brilharam com diversão pela minha frase diplomática. Bem, se você precisar discutir qualquer outra coisa, ou se encontrar trancado do lado de fora de novo, você sabe onde me encontrar. Minha esposa deu um passo à frente então, claramente não gostando da direção que a conversa estava tomando. Obrigada pelos biscoitos, ela disse com uma polidez forçada. Foi muito vizinha de sua parte. Claro, minha vizinha respondeu suavemente. A gente deve se ajudar, especialmente quando alguém está tendo um dia ruim. Ela olhou direto para mim quando disse isso. Depois que ela saiu, minha esposa fechou a porta com mais força do que o necessário. O que foi aquilo? Ela exigiu. O que foi o quê? Uma vizinha sendo gentil. O jeito que ela estava olhando para você. O jeito que você estava olhando para ela. Eu quase ri. Lá estava ela preocupada com olhares e olhadelas quando tinha passado a maior parte de uma hora me tratando como um intruso indesejado na minha própria casa. Talvez você devesse se preocupar mais com como trata seu marido do que com como os vizinhos o tratam, eu disse calmamente. Não vire isso contra mim, ela rebateu. Eu precisava de privacidade para uma ligação importante. E em vez de ser compreensivo, você tá lá fora batendo papo com a vizinha como se fosse uma vítima. Privacidade que exigia me trancar do lado de fora. Sim, se for o que for preciso. Lá estava. A verdade finalmente. Ela genuinamente acreditava que tinha o direito de me excluir da minha própria casa sempre que achasse necessário. Sem discussão, sem compromisso, só a decisão unilateral dela de que eu podia esperar do lado de fora como um cachorro. Eu peguei um biscoito e mordi. Era excelente, quentinho e perfeitamente doce. Manteiga de verdade, como ela tinha dito. Esses são realmente bons, eu disse. Minha esposa me olhou como se eu tivesse enlouquecido. É nisso que você está focando agora? Eu tô focando na diferença entre alguém que mostra consideração e alguém que não mostra. O silêncio que seguiu foi pesado com implicações que nenhum de nós estava pronto para verbalizar ainda. Os dias seguintes foram tensos, com minha esposa agindo como se nada tivesse acontecido enquanto simultaneamente vigiava cada movimento meu. Ela tinha botado na cabeça que minha vizinha era alguma ameaça, o que era irônico considerando que ela era responsável por criar toda essa situação ao me trancar do lado de fora. Na sexta-feira à noite, ela decidiu testar os limites de novo. Eu cheguei em casa e encontrei a correntinha trancada mais uma vez. Dessa vez, eu nem me dei ao trabalho de bater de leve. Eu soquei a porta com força suficiente para fazer ela tremer no batente. Abre essa porta agora mesmo. Eu gritei, minha voz ecoando pelo corredor. Tô em outra ligação importante, veio a resposta abafada dela. Me dá 10 minutos. 10 minutos? Como se ela estava me fazendo algum favor reduzindo o tempo de espera. Eu olhei para aquela porta trancada e senti algo se cristalizar dentro de mim. Isso não era mais sobre ligações. Era sobre controle, sobre ela testando quanto desrespeito eu toleraria. Eu me virei e fui direto para a porta da vizinha. Ela abriu antes que eu pudesse bater. Como se tivesse esperando por isso. Trancado do lado de fora de novo, ela perguntou, embora o tom dela sugerisse que já sabia a resposta. Aparentemente, agora eu preciso marcar horário para entrar na minha própria casa, eu disse. Ela deu um passo pro lado, gesticulando para eu entrar. Bem, minha casa não precisa de horário. Entra. O apartamento dela era o espelho do meu, mas parecia completamente diferente. Onde o meu sempre parecia bagunçado e tenso, o dela era limpo, acolhedor, com iluminação suave e o cheiro persistente de algo que lembrava baunilha e sândalo. Café ou algo mais forte? Ela perguntou, fechando a porta atrás de mim. Algo mais forte soa perfeito agora. Ela serviu 2 copos do que parecia um bom uísque,
não aquela coisa barata que minha esposa comprava quando se dava ao trabalho de comprar álcool. Então, ela disse, se acomodando no sofá ao meu lado. Perto o suficiente para eu sentir o perfume dela. Há quanto tempo ela tá jogando esses joguinhos de poder? A direteza da pergunta me pegou de surpresa. A maioria das pessoas dança em torno de problemas matrimoniais, mas ela foi direto ao ponto. Honestamente, não sei quando começou. Foi gradual, como ferver um sapo. Só que sapos são espertos o suficiente para pular fora quando a água fica quente demais, ela disse com um sorriso que era ao mesmo tempo solidário e sabedor. Do outro lado do corredor, eu podia ouvir a voz da minha esposa ficando mais alta. Aparentemente, a ligação importante dela tinha tomado um tom mais animado. Parece que ela tá realmente se empolgando lá, minha vizinha observou. Essas ligações são sempre misteriosamente cruciais quando eu chego em casa. Engraçado como ela nunca parece ter elas quando eu já tô dentro. Minha vizinha se encostou, me estudando com aqueles olhos inteligentes. Sabe o que eu acho? Acho que ela tá te testando, vendo quanto ela pode se safar antes de você finalmente dizer chega. E o que te faz uma especialista em dinâmicas matrimoniais? Eu perguntei, embora não de forma rude, porque eu fui casada com alguém que fazia exatamente a mesma coisa. Táticas diferentes, mesmo objetivo, controle através de crises fabricadas. Tinha algo na voz dela que me dizia que ela entendia esse jogo por experiência pessoal. O que você fez sobre isso? Eu parei de jogar, ela disse simplesmente. Acontece que quando você se recusa a participar dos jogos de poder de alguém, eles ou mudam as regras ou encontram outra pessoa para jogar. A gente ficou em silêncio confortável por um momento, bebendo nossos drinks. Através da parede, eu podia ouvir a voz da minha esposa subindo e descendo, ainda imersa na conversa misteriosa dela. Posso te perguntar uma coisa? Minha vizinha disse. Manda. Quando foi a última vez que ela te fez se sentir bem-vindo na sua própria casa? A pergunta acertou mais forte do que eu esperava. Eu tentei pensar em um exemplo recente, algo que provasse que meu casamento não estava tão quebrado quanto parecia. Eu comecei e parei. Essa é uma pergunta mais difícil de responder do que deveria ser. Isso não é um bom sinal. Não, não é. Ela se aproximou um pouco mais no sofá, o joelho dela quase tocando o meu. Sabe, quando meu ex puxava aquelas manobras de controle dele, eu achava que era culpa minha de alguma forma, como se eu não fosse compreensivo o suficiente ou apoiador o suficiente. Quanto tempo isso durou? Tempo demais, até eu perceber que o problema não era minha reação ao comportamento dele. O problema era o comportamento dele, ponto final. Do outro lado do corredor veio o som de uma porta batendo. Minha esposa aparentemente tinha terminado a ligação e descoberto que eu não estava sentado do lado de fora como um bichinho obediente. Parece que ela notou que você não está onde ela te deixou, minha vizinha disse com diversão. Quase imediatamente, veio uma batida agressiva na porta da vizinha. Ela tem culhão, minha vizinha murmurou, mas estava sorrindo enquanto dizia. A batida continuou, mais insistente agora. Sabe, ela disse, sem se mexer para levantar. A gente podia só ignorar. Ver quanto tempo ela está disposta a se fazer de boba no corredor. Eu tive que admitir, tinha algo atraente nessa ideia. Deixar ela ali batendo, ficando cada vez mais frustrada, enquanto eu sentava aqui num espaço quente e acolhedor com uma mulher atraente que realmente parecia gostar da minha companhia. O que você acha? Ela perguntou. Pronto para ver o que acontece quando você para de jogar o jogo dela. A batida ficou mais alta, mais desesperada. Minha esposa claramente não estava acostumada a ser ignorada. Sabe de uma coisa? Eu disse, me acomodando no sofá. Acho que eu gostaria de ver exatamente isso. Minha vizinha sorriu e encheu meu copo de novo. Boa escolha. O show tá só começando. A batida eventualmente parou, mas eu podia ouvir minha esposa andando de um lado para o outro no corredor, os passos dela afiados e agitados no chão.
A cada poucos minutos, ela tentava de novo, alternando entre socos agressivos e o que soava como o ouvido dela pressionado na porta, tentando ouvir o que estava acontecendo dentro. Ela tá realmente comprometida com essa performance, minha vizinha observou, olhando para a porta com diversão. Ela não tá acostumada a não conseguir o que quer na hora, eu respondi. Bem, ela tá prestes a ter uma aula rápida de paciência. A gente conversou por mais 1 hora, e eu percebi algo que deveria ser óbvio, mas de alguma forma não era. Eu tava me divertindo, realmente curtindo uma conversa com uma mulher que escutava quando eu falava, que não interrompia toda a frase com correções ou críticas, que parecia genuinamente interessada no que eu tinha a dizer. Quando minha vizinha sugeriu pedir jantar, eu não hesitei. Chinês ou italiano? Ela perguntou, já pegando o celular. Me surpreende, eu disse. Tô começando a gostar de surpresas. Ela pediu italiano e quando a entrega chegou 30 minutos depois, ela fez algo que me deixou pasmo. Ela insistiu em pagar, dizendo que eu era convidado dela. Quando foi a última vez que minha esposa me tratou como um convidado que valia a pena impressionar em vez de um roomate que ela mal tolerava? A gente estava se acomodando para comer quando a voz da minha esposa veio pela porta, não mais batendo, mas realmente chamando. Eu sei que você tá aí dentro, ela disse, a voz tensa. Isso é ridículo. Volta para casa agora. Minha vizinha pausou com o garfo no meio do caminho para a boca. Volta para casa como se você fosse uma criança que perdeu o horário de voltar. É exatamente assim que ela vê, eu percebi. E como você vê? Eu olhei ao redor do apartamento dela, para as velas que ela tinha acendido, para os guardanapos de pano que ela tinha posto, no jeito que ela tinha arrumado a comida de entrega como se fosse um jantar de verdade em vez de só combustível para sobreviver mais um dia. Eu vejo uma mulher que sabe fazer alguém se sentir valorizado, eu disse. O sorriso que ela me deu foi quente e genuíno. Boa resposta. Do corredor veio mais andança e o que soava como o telefone da minha esposa tocando. Eu podia ouvir ela atendendo, a voz dela tomando aquele tom doce e razoável que usava quando falava com outras pessoas. Sim, tô bem, ela estava dizendo. Só uma pequena briga com meu marido. Nada sério. Minha vizinha e eu trocamos um olhar. Pequena briga, eu murmurei. Ela me tranca do lado de fora da minha própria casa e agora é uma pequena briga. Ela tá gerenciando a narrativa, minha vizinha disse, provavelmente ligando para a irmã ou para a mãe, fazendo elas dizerem que ela tá certa em ficar chateada. Ela estava absolutamente certa. Eu podia ouvir a voz da minha esposa ficando mais animada, mais autojustificadora, enquanto quem quer que estivesse do outro lado aparentemente validava a posição dela. Sabe qual é o problema real? Minha vizinha disse, colocando o copo de vinho na mesa. Ela nunca teve que enfrentar consequências reais por te tratar mal. O que você quer dizer? Quero dizer, qual é a pior coisa que aconteceu com ela quando ela te desrespeita? Você fica quieto por um dia. Você dorme no sofá. Vocês brigam e termina com você pedindo desculpas por algo que não foi culpa sua. Eu pensei sobre isso e ela estava certa. O mau comportamento da minha esposa nunca custava nada para ela de verdade. Eu sempre absorvia, contornava, tentava manter a paz. Então, o que você sugere? Sugiro que talvez seja a hora dela aprender que ações têm consequências. Do corredor, eu ouvi minha esposa terminando a ligação, depois tentando a porta de novo, mais freneticamente dessa vez. Ela tá ficando desesperada, minha vizinha observou. Bom. Você realmente acha que isso é bom? Acho que uma mulher que tranca o marido do lado de fora da própria casa e depois faz um chilique quando ele encontra outro lugar para ficar mereceu um pouco de desespero. Ela tinha razão. Minha esposa tinha criado essa situação inteiramente sozinha. Ela tomou a decisão de me excluir e agora estava chateada porque eu tinha encontrado outro lugar para ir. Tem mais uma coisa, minha vizinha disse, a voz mais suave agora. O quê? Eu tô pensando em te convidar para jantar há meses.
Um jantar de verdade, não de entrega. Eu olhei para ela, realmente olhei. O jeito que a luz da vela pegava nos olhos dela, o jeito que ela tinha sido nada além de gentil e acolhedora desde o momento que a gente se conheceu. O contraste com minha esposa, que tratava a gentileza como um recurso limitado que tinha que ser racionado com cuidado, era gritante. Por que não convidou? Eu perguntei. Porque você era casado e eu respeito isso. Mas vendo como ela te trata, ela balançou a cabeça. A vida é curta demais para ver gente boa sendo maltratada. De fora veio o som da chave da minha esposa na porta dela, seguido pela batida ao entrar no nosso apartamento. Alguns minutos depois, meu celular começou a vibrar com mensagens. Deixa eu adivinhar, minha vizinha disse. Ela passou pro assédio digital. Eu dei uma olhada nas mensagens. Elas começaram razoáveis e rapidamente viraram acusações e exigências. Ela quer saber onde eu tô e quando vou para casa. Eu disse, você vai contar para ela. Eu olhei ao redor do apartamento quente e acolhedor dela, depois pro meu celular cheio de mensagens raivosas da mulher que me trancou do lado de fora da própria casa horas antes. Ainda não, eu disse, virando o celular para baixo na mesa. Acho que gostaria de terminar esse jantar excelente primeiro. O sorriso da minha vizinha foi radiante. Eu esperava que você dissesse isso. Às 10 horas, meu celular tinha vibrado com 17 mensagens e 4 chamadas perdidas. Minha esposa tinha progredido de confusa para raivosa para o que só podia ser descrito como pânico. A última mensagem dizia, se você não voltar para casa agora, eu chamo a polícia. A polícia, minha vizinha riu quando eu mostrei. Para quê? Por jantar com uma vizinha? Ela tá perdendo o controle da situação e sabe disso. A gente estava sentado mais perto agora, o jantar já terminado há tempos, compartilhando uma garrafa de vinho que ela tinha aberto. A conversa tinha mudado dos problemas do meu casamento para tudo mais. O trabalho dela, meus interesses, lugares que a gente viajou, livros que a gente leu. Me impressionou quanto tempo fazia desde que eu tinha tido uma conversa real com minha esposa sobre qualquer coisa além de logística e reclamações. Foi quando a batida começou de novo, mas dessa vez era diferente. Mais alta, mais frenética, acompanhada pela voz da minha esposa chamando meu nome pela porta. Abre essa porta agora mesmo, ela estava gritando. Eu sei que você tá aí dentro com ela. Minha vizinha suspirou. Bem, sutileza nunca ia durar para sempre. A batida continuou, e agora eu podia ouvir outras portas no corredor abrindo. Nossos vizinhos estavam saindo para ver qual era a confusão. A gente deve, eu perguntei, gesticulando para a porta. Ah, com certeza. Isso tá prestes a ficar interessante. Quando a gente abriu a porta, minha esposa estava ali de pijama e hobby, o cabelo desgrenhado, de frente para uma pequena plateia de vizinhos curiosos. O rosto dela estava vermelho de raiva e vergonha. Aí tá você, ela disse, apontando para mim como se eu fosse um criminoso. O que você acha que tá fazendo? Eu respondi calmamente. Algo que você tornou impossível na nossa própria casa. Isso não é o ponto. Você não pode simplesmente sumir e ignorar minhas ligações. Na verdade, disse a senhora Oliveira do final do corredor. Ele pode fazer o que quiser. Que cena você tá fazendo, querida? Minha esposa se virou. Claramente não esperando comentários da galera. Isso é entre meu marido e eu. Então talvez mantenha entre seu marido e você, sugeriu o universitário do 4B. Alguns de nós têm aula cedo amanhã. Minha vizinha deu um passo à frente e eu notei como ela parecia composta comparada à aparência frenética da minha esposa. Eu o convidei para jantar, ela disse simplesmente depois que ele foi trancado do lado de fora do próprio apartamento. De novo, a ênfase em de novo não passou despercebida por ninguém. Alguns vizinhos trocaram olhares. Você não tinha direito, minha esposa rebateu. Eu tinha todo o direito de convidar um vizinho para jantar.
Assim como você aparentemente tem o direito de trancá-lo do lado de fora sempre que der na telha. Isso é diferente. Isso é particular. Querida, disse o Sr. Santos do 4A. Nada é particular quando você tá gritando no corredor às 10 da noite. Minha esposa olhou ao redor para os rostos à volta dela, e eu pude ver o momento em que ela percebeu como isso parecia. Uma mulher de pijama fazendo uma cena no corredor porque o marido jantou com uma vizinha depois que ela o trancou do lado de fora da própria casa. Isso é insano, ela disse. Mas a voz dela tinha perdido um pouco da força. O que é insano? Eu disse, minha voz ecoando pelo corredor. É uma esposa que acha que pode tratar o marido como um visitante indesejado na própria casa e depois fazer um chilique quando ele encontra outro lugar para ir. Eu não fiz chilique. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até ela pareceu perceber como isso soava dado o comportamento atual dela. Olha, disse a senhora Oliveira gentilmente. Talvez vocês dois devessem conversar sobre isso em particular. Mas em silêncio, alguns de nós trabalham cedo. Não tem nada para conversar, minha esposa disse. Mas ela estava olhando para mim quando disse isso. E tinha algo desesperado nos olhos dela agora. Ele precisa voltar para casa agora. Na verdade, minha vizinha disse, ele não precisa fazer nada. Ele é um homem adulto que pode decidir onde passa a noite. Minha esposa se virou para ela com veneno de verdade agora. Fica fora disso. Isso é meu casamento. Então talvez tente tratá-lo como um em vez de uma ditadura. O universitário realmente riu disso, o que fez o rosto da minha esposa ficar ainda mais vermelho. Sabe de uma coisa, eu disse, olhando direto para minha esposa. Acho que vou terminar minha noite aqui. A gente pode conversar amanhã quando você se acalmar. Não ouse se afastar de mim. Mas eu já estava me virando para a porta da vizinha. Os outros vizinhos começaram a se dispersar, claramente desconfortáveis com o drama escalando. Isso não acabou, minha esposa gritou atrás de mim. Eu pausei e me virei para encará-la. Você tá certa. Não acabou. Mas não vai continuar assim também. Minha vizinha abriu a porta mais larga e eu entrei. Enquanto ela fechava atrás de nós, eu podia ouvir minha esposa ainda parada no corredor, mas a briga tinha saído da voz dela. Ela estava falando sozinha agora, tentando processar o que tinha acontecido. Bem, minha vizinha disse, se encostando na porta fechada. Isso foi certamente educativo. Desculpa te arrastar para isso. Tá brincando? Foi a diversão mais grande que tive em meses, ela sorriu. Além disso, alguém precisava ver o comportamento dela pelo que realmente é. Do corredor veio o som da porta da minha esposa batendo com força seguido por um silêncio abençoado. Acha que ela aprendeu algo com isso? Eu perguntei. Minha vizinha se serviu de mais um copo de vinho. Ah, ela aprendeu algo. Se aprendeu a coisa certa, ainda vamos ver. Eu acordei no sofá da vizinha na manhã seguinte com o cheiro de um café da manhã de verdade sendo cozinhado. Não waffles congelados no micro-ondas ou cereal comido de pé na pia, mas ovos e bacon chiando na frigideira. Quando foi a última vez que acordei com esse som? Bom dia, ela disse quando eu apareci na porta da cozinha. Espero que goste de ovos fritos. Eu gosto deles como alguém mais cozinha, eu disse, e ela riu. Padrões baixos. Posso trabalhar com isso. Enquanto a gente comia o café da manhã juntos, meu celular vibrou com uma mensagem da minha esposa. Precisamos conversar. Desculpa pela noite passada. Deixe eu adivinhar, minha vizinha disse, notando minha expressão. Mensagem de desculpas. Como você sabia? Porque ela passou a noite toda percebendo quanto se envergonhou na frente dos vizinhos. Agora ela tá no modo controle de danos. Ela estava certa. Claro, as desculpas da minha esposa sempre vinham depois que ela empurrava as coisas longe demais e precisava resetar a dinâmica antes de enfrentar consequências reais. Você vai conversar com ela? Eventualmente, mas não no horário dela.
Minha vizinha sorriu aprovando. Bom, deixa ela ficar com a incerteza por um tempo. Eu passei a manhã no apartamento da vizinha, e foi notável como isso parecia normal. Ela trabalhava em casa como designer gráfica, então montou o laptop na mesa da cozinha enquanto eu lia um livro da biblioteca impressionante dela. Sem drama, sem tensão, só dois adultos compartilhando espaço confortavelmente. Por volta do meio-dia, veio uma batida suave na porta. A voz da minha esposa veio através, muito mais quieta que na noite anterior. Eu sei que você tá aí. Por favor, podemos só conversar? Minha vizinha olhou para mim questionando. Eu acenei e fui abrir a porta. Minha esposa estava ali parecendo genuinamente arrependida, o cabelo arrumado direito, vestindo uma das roupas mais bonitas dela. Ela claramente tinha se esforçado na aparência. Podemos conversar em particular? Ela perguntou, olhando nervosa para a vizinha. Podemos conversar, eu disse. Aqui, na frente dela. Ela é a que tem me tratado com respeito ultimamente. Acho que ela ganhou o direito de ouvir como isso vai se desenrolar. O rosto da minha esposa se contraiu, mas ela entrou quando eu gesticulei. Desculpa pela noite passada, ela começou. Eu estava chateada e exagerei. Qual parte você desculpa? Me trancar do lado de fora, me ignorar por horas, ou fazer uma cena no corredor. Tudo isso, ela disse rápido. Eu percebo que tenho sido irracional ultimamente. Ultimamente, ela pausou, claramente não esperando que eu questionasse o prazo dela. Tá bom, há um tempo já. Eu sei que não tenho sido a melhor esposa. Minha vizinha estava escutando quieta da cozinha, não se intrometendo, mas não fingindo que não ouvia também. O que exatamente você propõe? Eu perguntei. Quero que você volte para casa. A gente pode resolver isso. Vou ser mais atenciosa com minhas ligações, e a gente pode montar algum sistema. Um sistema, eu repeti sem expressão. Sim, para a gente saber quando eu preciso de privacidade, e você não se sentir trancado do lado de fora. Lá estava. Mesmo no pedido de desculpas dela, ela ainda defendia o direito de me excluir da minha própria casa. Ela só estava oferecendo me avisar com antecedência. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu disse. Quando você me tranca do lado de fora para as suas ligações particulares, com quem exatamente você está falando? Ela hesitou uma fração de segundo a mais. Só amigos. Minha irmã às vezes. Não importa quem, mas aquela hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Minha vizinha pegou também. Eu vi as sobrancelhas dela se erguendo levemente. Aqui vai o que vai acontecer, eu disse, minha voz calma, mas firme. Eu não vou para casa hoje. Talvez nem amanhã. Preciso de tempo para pensar se esse casamento vale a pena salvar. O que você quer dizer? Pânico rastejou na voz dela. Claro que vale. É? Porque do meu ponto de vista, parece que você quer um roommate que paga metade das contas e fica fora do caminho quando conveniente. Isso não é casamento. Isso não é justo. O que não é justo é ser tratado como um incômodo na minha própria vida. Minha vizinha falou então, a voz gentil mais clara. Talvez isso seja algo que vocês dois devam discutir quando tiverem mais tempo para pensar. Minha esposa se virou para ela com hostilidade de verdade. Isso é culpa sua. Ele nunca foi assim antes de você começar a encher a cabeça dele com ideias. Eu não enchi a cabeça dele com nada, minha vizinha respondeu calmamente. Eu só mostrei para ele como é ser tratado com cortesia básica. A verdade daquela declaração pairou no ar como um desafio. Escolhe, minha esposa disse de repente, se virando para mim. Ela ou eu agora mesmo. O ultimato era tão típico da abordagem dela para os problemas. Criar uma crise. Forçar uma decisão imediata. Evitar qualquer exame real dos problemas subjacentes. Sabe o que eu disse? Eu escolho respeito. Eu escolho ser valorizado. Eu escolho estar com alguém que vê minha presença como um presente, não uma obrigação. Então, você está escolhendo ela? Eu estou escolhendo a mim mesmo. Pela primeira vez em anos, estou escolhendo o que eu mereço. Minha esposa me olhou por um longo momento,
e eu pude ver ela processando o fato de que as táticas usuais dela não estavam funcionando. Tá bom, ela disse finalmente. Mas não vem rastejando de volta quando perceber o erro que tá cometendo. Eu não vou, eu disse simplesmente. Depois que ela saiu, minha vizinha veio e sentou ao meu lado no sofá. Você tá bem? Ela perguntou. Melhor do que tenho estado em anos, na verdade. Bom, por que eu falei sério ontem sobre aquele convite para jantar? De verdade dessa vez. Eu olhei para ela. Essa mulher que tinha me mostrado mais consideração em 2 dias do que minha esposa em 2 anos. Eu gostaria disso, eu disse. Gostaria muito. Mais tarde naquela noite, enquanto a gente planejava aquele jantar, eu percebi algo importante. Eu não tinha só terminado meu casamento. Eu tinha recomeçado minha vida. E pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente animado com o que viria depois. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda a gente imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Vou te esperar na próxima história. Até logo!